Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 16 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Redução no preço da gasolina começa a valer a partir de hoje. Presidente Lula inaugura hoje a Ferrovia Norte-Sul após 36 anos de espera. Tornado mata 3 pessoas no Texas. E ainda o inverno está chegando e a queda nas temperaturas promete aquecer alguns setores da economia. Tudo isso você confere comigo a partir de agora. E olha só, começa a valer hoje a redução de 13 centavos no preço do litro da gasolina para as distribuidoras. O preço médio para o consumidor deve cair para R$ 5,33 por litro, segundo a Petrobras. Com a redução, o valor passa a ser de R$ 2,66 por litro. Em termos proporcionais, a redução é de 4,7%. Essa é a segunda vez que a Petrobras anuncia corte no preço do combustível em 30 dias. Há um mês, em 16 de maio, a estatal havia anunciado a redução de 44 centavos por litro. Segundo a Petrobras, considerando os preços levantados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o valor médio para o consumidor final deve cair para R$ 5,33 por litro. Em comunicado, a estatal diz que a redução do preço tem como objetivos principais a manutenção da competitividade da companhia frente a outros combustíveis e a participação de mercado necessária. No texto, a companhia repete um trecho que já havia citado anteriormente, em que afirma que busca evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio nos preços nacionais, mas preserva um ambiente competitivo salutar. E olha só, mais de 30 anos depois do início das obras, o presidente Lula inaugura hoje a Ferrovia Norte-Sul, no município de Rio Verde, em Goiás. O ex-presidente José Sarney também estará presente no evento, já que a construção começou justamente no governo dele, na década de 1980. O evento marca a conclusão das obras da ligação ferroviária, que é considerada a espinha dorsal do sistema brasileiro de transportes sobre trilhos. Ao todo, a ferrovia completa tem 2.257 quilômetros e atravessa 4 regiões. A construção começou em 1987, durante o governo de José Sarney. A conclusão da ferrovia vai permitir que 3 estados, com forte produção de commodities como soja, milho e algodão, tenham saída para seus produtos pelo mar. Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais ganham competitividade no momento de exportar seus produtos, seja pelo litoral da região sudeste ou pelo norte do país. Apesar do modal ferroviário ter recebido investimentos ao longo das últimas décadas, que somam mais de 142 bilhões de reais, segundo a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, o segmento ainda representa cerca de 21,5% do transporte de cargas do país. A agência informou que, em 2021, mais de 93% do minério de ferro exportado chegou aos portos brasileiros por trilhos. O modo ferroviário responde pelo transporte de mais de 49% dos granéis sólidos agrícolas exportados. E no caso do açúcar, esse índice é de quase 53%. No transporte de milho, a ferrovia escoa 58% da produção e de soja em grão e farelo, as ferrovias transportaram mais de 46% do volume exportado. E atenção, estudantes! As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminam nesta sexta-feira. Interessados em participar do Enem podem fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho. O certame será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. O edital com cronograma e com as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês.
Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, traz também os critérios para a correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site. E agora uma orientação importante para os aposentados. Quem contribuiu durante mais de 10 anos no plano de saúde da empresa poderá continuar sendo atendido pelo resto da vida. Empregados demitidos sem justa causa ou trabalhadores que se aposentam têm direito, se quiserem, a permanecer no plano de saúde da empresa. A regra é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e prevê aplicações distintas a depender do tempo de contribuição de cada empregado. Aos que estão no plano há mais de 10 anos, o benefício poderá ser vitalício. O empregador deve sim comunicar o direito de permanência desse beneficiário no plano de saúde no ato de comunicação da aposentadoria. Caso isso não aconteça, a ANS deixa muito claro que esse ex-colaborador e agora aposentado, beneficiário que é, poderá recorrer-se ao RH da empresa ou então até mesmo ao plano de saúde. Se em nenhum dos casos a situação resolver, ele pode fazer uma denúncia lá na ANS para resolver o problema. Depois de comunicado pelo empregador esse direito de preferência, esse beneficiário terá então ali 30 dias para manifestar seu interesse em permanecer vinculado ao plano ou não. Se o beneficiário tiver contribuído com o plano de saúde por pelo menos 10 anos, ele terá direito de permanecer indeterminadamente nesse plano de saúde após sua aposentadoria. Por outro lado, se o prazo for inferior a 10 anos, aí neste caso, verificar-se-á qual é o período que ele ficou vinculado e será esse o tempo de vínculo após a aposentadoria. Mas é uma obrigação da empresa fornecer o direito de permanência. A professora de Direito do CEUB, Daniela Torres, explica, no entanto, que quando o empregado faz a opção de seguir com o plano, ele será responsável pelo pagamento das mensalidades de forma integral. A partir do momento que finaliza o contrato de trabalho, o trabalhador ele opta pela continuidade do plano de saúde e quando ele tem essa opção, ele faz essa opção, ele que vai ser responsável pelo pagamento do plano de saúde. Esse trabalhador que se aposentou não gera uma vitaliciedade em relação ao plano de saúde. Passa a ser, um contrato do plano de saúde agora que era com a empresa e vai passar a ser com essa pessoa física, ou seja, com esse trabalhador que se aposentou. A legislação que prevê a permanência de trabalhadores e aposentados nos planos de saúde das empresas existe há mais de 2 décadas. E segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, não há um volume significativo de demandas sobre este assunto na Justiça, justamente porque as regras para a obtenção deste benefício são claras. Além dos requisitos relacionados ao tempo de permanência, a legislação prevê que o trabalhador não pode ser admitido em outro emprego e precisa ter contribuído mensalmente para o plano de saúde da empresa. Há que se observar alguns aspectos. Quais são esses requisitos que são necessários? Quem está na ativa, só é possível fazer essa opção, pretender e fazer a opção de permanecer no plano de saúde, aquele que é dispensado sem justa causa. Diferentemente do aposentado, que a sua situação jurídica de aposentado já o permite fazer essa postulação de manutenção. E um outro requisito que é muito importante é a da contribuição. O segurado, o empregado, tem que contribuir mensalmente, independentemente de utilização de algum serviço do plano de saúde, mas ele deve contribuir mensalmente, parcialmente ou integralmente. Aquelas situações em que a empresa arca integralmente com o valor do plano de saúde, isso afasta o direito
desse trabalhador, desse empregado, de postular, de optar, fazer a opção em rescindindo o seu contrato de trabalho, quer por dispensa sem justa causa, quer por aposentadoria, a manutenção no plano de saúde. O presidente da Aliança para a Saúde Populacional afirma que esse direito, garantido aos trabalhadores que contribuíram com os planos, é totalmente sustentável e não desequilibra as atividades das operadoras de plano de saúde. Isso traz benefício para todo o sistema. Uma pessoa que contribuiu durante 10 anos para o financiamento do plano de saúde e conviveu dentro do sistema de saúde privado, não é uma pessoa que deve estar subatendida, subtratada ou subcuidada. Então, essa pessoa tem não só o direito, como a necessidade de manter os cuidados e assistência de saúde, mesmo depois de demitida ou de aposentada. Então, é fundamental que as pessoas sejam informadas, comunicadas desse direito e exerçam seu direito da forma correta. Eu mudo de assunto para falar que no Rio Grande do Sul, os temporais causaram alagamentos, bloqueio de estradas, cancelamento de voos e falta de luz. As rajadas de vento atingiram 100 km por hora e em algumas cidades choveu pelo menos 200 milímetros em 24 horas. O ciclone extratropical na costa da região sul do Brasil provocou temporal e ventania durante a madrugada. Diversas cidades do estado registraram alagamentos, árvores caídas, estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de luz. Os bombeiros e a Defesa Civil não registraram casos de feridos ou mortos. Um alerta foi emitido para as regiões da Serra, Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre. Os rios Caí, Paranhana e Sinos têm possibilidade de cheias. Em Maquiné, no Litoral Norte, a Prefeitura pediu que as pessoas saiam de casa. No local, há várias famílias que já estão ilhadas. Em Tramandaí, no litoral, foram registradas rajadas de vento de 100 km por hora. E em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o acumulado de chuva chegou a 200 milímetros em 24 horas. De acordo com a Rio Grande Energia, há pelo menos 60 mil pontos sem luz no estado. E veja a seguir. Tornado mata 3 pessoas no Texas. E ainda, o inverno está chegando e a queda nas temperaturas promete aquecer alguns setores da economia. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 45 minutos, quase 46, pelo horário de Brasília. E vamos então com os destaques internacionais. Olha só, pela 8ª vez consecutiva, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros. É mais uma tentativa de conter a inflação na zona do euro. O Banco Central Europeu anunciou nesta quinta-feira uma nova elevação da taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. A decisão semelhante à de maio tem como meta conter a inflação da zona do euro, que, segundo estimativas, continuará muito alta nos próximos meses. A inflação tem diminuído, mas a projeção é de que permaneça muito alta por muito tempo. Estamos determinados a garantir que a inflação volte em tempo hábil à nossa meta de médio prazo de 2%. A presidente do BCE, Christine Lagarde, ainda considerou muito provável que haja novos aumentos na próxima reunião da instituição em julho. Para ela, ainda há um caminho a percorrer para conter a alta de preços da zona do euro, composta por 20 dos 27 países da União Europeia. A elevação desta quinta-feira foi o 8º aumento consecutivo dos juros pelo Banco Central Europeu. E olha só, Irã e Cuba estão unidos para juntos enfrentarem o que chamaram de a política agressiva do Império. No caso, o Império são os Estados Unidos, país do qual querem manter distância e independência. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, se encontrou em Cuba com o presidente da ilha comunista, Miguel Díaz-Canel. Ao receber Raisi, Díaz-Canel expressou seu desejo de que a aliança com o Irã permita enfrentar conjuntamente o que chamou de política agressiva do Império, referindo-se aos Estados Unidos.
O presidente cubano ressaltou que ambas as nações tiveram que enfrentar heroicamente, com uma resistência tenaz, as sanções, pressões, ameaças, os bloqueios e a indiferença do imperialismo yanqui e de seus aliados. Os dois chefes de Estado presidiram a assinatura de memorandos de cooperação em matéria de aduanas, telecomunicações e justiça. Raíssi participou de um fórum de negócios, onde afirmou que seu país está decidido a trabalhar com Cuba no campo científico e tecnológico. O presidente iraniano encerra em Cuba uma visita à América Latina que incluiu Venezuela e Nicarágua. E a temperatura média global no começo de junho alcançou um novo recorde. A marca foi confirmada nesta quinta-feira pelo Serviço Europeu Copérnicos. De acordo com o texto, o mundo acaba de viver o início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi apenas 0,1 grau mais fresco do que o recorde para esse período. A temperatura média do ar na superfície do planeta foi a mais alta registrada e por uma margem substancial. Esses dados ocorrem no início do fenômeno meteorológico El Niño, que é associado ao aumento da temperatura média do planeta. Durante o mês de maio, a superfície oceânica também registrou seu recorde histórico de temperatura. Copérnicos aponta ainda que, no início de junho, a temperatura média do planeta superava em 1,5 graus a média da época pré-industrial. A marca foi estabelecida como limite desejável pela comunidade internacional na Conferência de Paris de 2015, na qual foi assinado um acordo histórico de combate à mudança climática. O acordo estipula que os países devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para manter o aumento da temperatura média em mais 2 graus Celsius no máximo. E olha só, um tornado causou estragos e deixou 3 mortos no estado do Texas, nos Estados Unidos. O fenômeno foi registrado na cidade de Perryton, no norte do Texas. Muitas casas foram destruídas, postes e linhas telefônicas também ficaram danificados. E cerca de 10 pessoas foram atendidas no hospital, ou melhor, cerca de 100 pessoas foram atendidas no hospital da cidade com ferimentos. As equipes de resgate continuam a procurar mais vítimas. Segundo as autoridades, há a possibilidade ainda de mais de um tornado ter passado pela cidade. E olha só, a estação mais fria do ano está chegando. O inverno começa no hemisfério sul no dia 21 de junho de 2023, exatamente às 11h58 da manhã. E a queda nas temperaturas promete aquecer alguns setores da economia, como o comércio, serviços e o turismo. Há quem diga que esta é a época mais romântica do ano. Tem aqueles que acham que as pessoas se vestem de forma mais elegante no período. Ou ainda, os que se preparam para viajar e aproveitar as temperaturas mais baixas. Eu acho que a época do inverno as mulheres ficam bem mais vestidas, com mais acessórios, casacos, botas. Eu adoro ir para Campos do Jordão, Gramado, que são propícios ao frio mesmo. Mas tem muita gente que não consegue se adaptar à época mais fria do ano. Afinal, nosso país é tropical. Eu não gosto do frio, eu prefiro o calor. Eu tenho uma dificuldade tremenda de colocar roupa, assim, muita roupa no frio, prefiro ficar à vontade. Chegou a hora de tirar do guarda-roupa o gorro, o cachecol e o cobertor. O inverno vai começar, mas os primeiros sinais da transição para a estação mais fria do ano começaram ainda em abril. Nessa época foi registrada a primeira grande frente fria do ano, que derrubou as temperaturas em boa parte do Brasil. E alguns setores da economia comemoram a chegada do inverno. O turismo movimenta principalmente as cidades da Serra Gaúcha e do sul do país, além de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e as cidades históricas de Minas Gerais. Já o segmento de vestuário, calçados e acessórios deve ter volume de vendas em todo o Brasil de cerca de 13 bilhões e 760 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Embora o Brasil seja conhecido como um país tropical, o inverno tem uma importância bem interessante para o comércio no Brasil. O comércio, aliás, é um setor muito marcado por sazonalidade. No varejo, o segmento mais impactado costuma ser o segmento de vestuário. E isso fica mais evidente quando o inverno se aproxima. Se a gente contabilizar, apurar ao longo aí dos últimos anos qual tem sido o efeito do inverno no faturamento do setor de vestuário, a gente pode dizer que, na média, no Brasil, o faturamento no inverno ele é cerca de 9% maior do que no período de meia estação. E isso, obviamente,
é mais importante no centro-sul do Brasil do que no Nordeste. O estado que lidera o faturamento durante a estação é São Paulo. O estado de São Paulo, por mais de 30% de todas as vendas no Brasil. No caso do efeito inverno, isso também aparece, porque desses 13 bilhões 760 milhões de reais, São Paulo responde a nossa estimativa desse ano, por 4 bilhões 740 milhões de reais. Ou seja, esse efeito inverno no estado de São Paulo provoca um incremento médio nas vendas de mais de 10%. E por que isso ocorre? Porque São Paulo atende não apenas aos paulistas, à população local, mas muita gente que se desloca de outras regiões do Brasil para comprar mercadorias para revenda. Quem também festeja a chegada da época mais fria do ano são as padarias e cafeterias da capital paulista, que têm as vendas aquecidas no período. As bebidas quentes, como café, chocolate e chá, têm um aumento de consumo na casa de 30%. Eu gosto bastante de bebidas quentes, cafeteria, gosto de consumir chocolate quente, então modifica bastante nessa época do ano. Inclusive, eu até busco essas padarias para estar tomando caldos quentes. O Anderson já se planeja para aproveitar as experiências e os sabores que só o inverno pode proporcionar. Então a gastronomia ela já vive em mim, como a gente é desse ramo também de alimentação, eu procuro realmente explorar novas tendências no inverno, assim, que apresente novos locais, porque de um tempo para cá, assim, os estabelecimentos eles vêm se sofisticando e te oferecendo pratos novos, né, novas variedades de entretenimento também. O inverno te oferece esse aconchego, essa coisa de tu compartilhar melhor os momentos, porque tu termina interagindo mais, conversando mais com as pessoas. E já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e me deliciar com esse chocolate quente. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!